Gari 11 e GGRC11 são dois fundos imobiliários muito buscados por muitos investidores, principalmente porque conseguimos comprar uma cota desses FIIs com aproximadamente R$ 10, ou seja, eles são fundos imobiliários de base 10. Só que convenhamos, né? Olhar o preço não é a única atitude que o investidor precisa ter na hora de escolher um FII para compor a sua carteira. Então, nesse vídeo, nós vamos ver os principais aspectos que você precisa estar ciente tanto sobre o Gari 11 quanto sobre o GGRC11, para que assim você consiga tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Sem enrolação, vamos para a nossa planilha comparar os principais aspectos sobre esses dois fundos imobiliários. O primeiro ponto é o patrimônio líquido e conseguimos ver que tanto o GGRC11 quanto o Gari 11 possuem aproximadamente 1,2 bilhões de patrimônio. Para chegarmos no patrimônio líquido, precisamos pegar todos os ativos, ou seja, todos os bens desse fundo imobiliário, subtrair de todos os seus passivos, ou seja, de todas as suas obrigações e dívidas. Assim, nós chegamos no patrimônio líquido. Eu utilizo um filtro de 500 milhões de reais, ou seja, eu evito colocar fundos na minha carteira que possuem um patrimônio líquido menor do que 500 milhões, tá? Mas isso é uma decisão pessoal e varia de investidor para investidor. Eu faço isso porque na minha estratégia, ao investir em fundos imobiliários, eu busco fundos grandes, sólidos e que não vão me dar dor de cabeça, tá? Não necessariamente um fundo que possui um patrimônio menor do que 500 milhões, ele é mais arriscado, tá? É todo o conjunto da obra, mas basicamente, como eu não quero ter dor de cabeça, eu vou optando pelos maiores do mercado e assim eu fico tranquila. Vamos lá. O segundo ponto é a famosa taxa de administração, porque sim, num fundo nós temos o administrador que vai exercer todo o seu papel de administrar o fundo, então automaticamente nós temos uma taxa. A taxa do GGRC11 é de 1,10% ao ano. Já o Gari 11 ele possui uma taxa que pode variar de 0,94% a 1% ao ano. Se olharmos o regulamento do Gari 11, sim, todo fundo imobiliário possui um regulamento, e isso é público, nós cotistas podemos acessar e ver todas as políticas desse fundo, nós conseguimos perceber que, dependendo do valor de mercado do fundo ou do patrimônio líquido, a taxa de administração ela varia. Então, até 500 milhões, a taxa é de 1,01%, sobre o valor que exceder 500 milhões até 1 bilhão é de 0,99%, e sobre o valor que exceder 1 bilhão de reais, a taxa de administração é 0,95%. Utilizando o valor de mercado do Gari 11, eu fiz os cálculos e daria uma taxa de administração hoje de 1% ao ano. Fazendo a alteração aqui, então, conseguimos ver que a taxa de administração do Gari 11 hoje está em torno de 1% ao ano, enquanto do GG está em 1,10%, um pouquinho mais elevado. Em outro ponto, a taxa de administração, ela não é paga de forma manual por nós cotistas, não, tá? Isso já é embutido nas despesas do fundo, então não precisamos nos preocupar em pagar essa taxa de forma manual. A próxima taxa é a famosa taxa de performance. O GG, ele não possui, mas o Gari 11 possui. A taxa de performance é um bônus que é pago para o gestor toda vez que ele faz um bom trabalho. Ou seja, caso o gestor ele faça com que o fundo ele tenha uma performance melhor do que IPCA mais 6%, então se você olhar a rentabilidade do Gari 11 e ele tiver tido uma rentabilidade maior do que IPCA mais 6, sobre o que exceder IPCA mais 6, será cobrada uma taxa de performance de 20%. E essa taxa ela é cobrada no mínimo a cada 6 meses, mas como a gente acabou de ver, só será cobrada caso o gestor ele exceda essa referência que é o IPCA mais 6. Vamos olhar agora o número de ativos, ou seja, a quantidade de imóveis que cada um desses fundos possui. O GG possui hoje 18 imóveis, enquanto o Gari 11 possui 25. Inclusive, o Gari 11, nessa mudança de Galg para Gari, ele acabou adquirindo novos imóveis e passou a ter 25. Quando olhamos para fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de tijolo, é muito importante que olhamos para fundos que estejam diversificados, ou seja, ele tem uma boa quantidade de ativos, né? Imagina um fundo que tenha 2 ativos só. Isso pode acabar deixando o fundo um pouco mais arriscado. É lógico, precisamos olhar todo o contexto. E além da quantidade de ativos, também olhar a diversificação geográfica. Será que todos esses ativos eles estão localizados em uma só região do Brasil? Imagina que aconteça algum desastre nessa região e todos os imóveis estão localizados exatamente ali. A diversificação geográfica também é muito importante e ambos os fundos possuem tanto a diversificação de ativos quanto a diversificação geográfica. O próximo ponto são os contratos. E tanto o GG quanto o Gari possuem 100% dos seus contratos atípicos. Com
Contratos atípicos, eles possuem normalmente uma duração maior, tá? De 10, 15, 18, 20 anos. Além disso, eles são mais rigorosos na multa. Ou seja, caso o inquilino ele reincida o contrato, vamos supor que eu tenha um contrato com uma duração até 2040. Só que chegou em 2030 e eu quero reincidir, não quero mais ficar nesse imóvel. A multa ela é pesada, eu vou ter que arcar com todos os aluguéis remanescentes de 2030 a 2040. Então, esse é um dos principais pontos positivos sobre o contrato atípico. Só que também temos alguns pontos negativos. O primeiro é que, normalmente, contratos atípicos são utilizados em imóveis que foram feitos sob medida para o inquilino. Então, caso a gente não tenha a renovação desse contrato, pode ser que o fundo encontre uma certa dificuldade para arranjar um novo inquilino, já que ele foi feito sob medida para o inquilino anterior. Isso é regra? Não, depende da localização, da qualidade do imóvel, tem vários fatores, mas normalmente o contrato atípico ele possui essa desvantagem. E normalmente o imóvel é feito sob medida justamente pela característica do contrato atípico ser um contrato de longa duração. Então, já que aquela empresa tem a pretensão de ficar 15, 20 anos naquele mesmo local, ele precisa de um imóvel mais personalizado às suas necessidades. E o contrato atípico, ele também não impede que o inquilino ele fique inadimplente. Se ele passa por alguns problemas financeiros e para de pagar os aluguéis, isso é plenamente possível de se acontecer, tá? Ah, mas ele tem uma multa pesada para arcar caso ele reincida. Sim, mas tudo vai depender da capacidade financeira dessa empresa. Se ela realmente estiver passando por problemas financeiros, ela vai ficar inadimplente. A duração média dos contratos do GG é de 6,8 anos, enquanto a duração média do GARI 11 é de 15 anos. Então, vemos que a duração média do contrato do GARI é basicamente o dobro do GG. Tá? Além disso, temos também a diferença da quantidade de inquilinos. No GG, temos 14 inquilinos, enquanto no GARI 11 ele possui apenas 6 inquilinos. Então, sim, nós temos uma certa concentração em poucos inquilinos. Isso pode ser um ponto negativo? Sim, eu considero um ponto negativo, mas também temos outras coisas a olhar, que é o que a gente vai ver agora. Se entrarmos no relatório do GARI 11, conseguimos perceber que a Souza Cruz sozinha representa 27,7% da receita do fundo, o Grupo Mateus representa 26,9%, o Grupo Pão de Açúcar 23,5%, BRF 16,4% e temos dois inquilinos aqui que têm uma participação bem pequena, que é Almanara e a Air Liquide. Esses três inquilinos aqui representam sozinhos 80% da receita do fundo. Então, sim, a gente tem uma baita concentração, principalmente no setor de atuação do varejo. Só que aí tem um outro ponto, nós precisamos olhar para o rating, que é a classificação do risco de crédito dessas empresas. Então, por mais que ele seja extremamente concentrado, nós temos aqui o rating mais elevado de todos esses inquilinos, ou seja, o risco de crédito, a chance desses inquilinos darem calote é extremamente baixa. Só que é óbvio, nós temos que monitorar isso, porque o rating ele pode mudar. Vira e mexe, nós vemos empresas que são rebaixadas. Então é sempre bom, já que o GARI 11 ele é um fundo que possui poucos inquilinos, nós ficarmos acompanhando o rating de todas essas empresas para ver se elas estão ok ou se elas começarem a passar por alguns problemas, isso pode trazer uma consequência negativa para o fundo, já que, como eu falei, 80% da receita dele está em apenas 3 inquilinos. A questão da concentração de receita também acontece no GG. Tá? Ele possui uma concentração na Americanas e na Ambev. A concentração na Americanas não é mais 23,38%, tá? Eu fiz aqui uma atualização. O inquilino que possui maior concentração continua sendo Americanas, com 17,30% da receita do fundo vindo apenas da Americanas, enquanto o GARI 11 possui um inquilino com maior concentração em 27,70%. O caso da Americanas é um pouco mais complicado, né? Até porque a empresa entrou em pedido de recuperação judicial, só que ela continua honrando com os pagamentos, tá? Ela não está
inadimplente. Mas, querendo ou não, isso traz um risco maior, até porque a nota de crédito da Americanas mudou. Ela foi rebaixada com a classificação de crédito em escala global e em escala nacional para D, ou seja, essa é uma das piores classificações de rating que nós temos no mercado. Temos também uma certa concentração em Ambev, mas da mesma forma que a concentração da Americanas diminuiu, porque o fundo ele emitiu novas cotas no mercado, a Ambev hoje está com uma concentração de receita mais ou menos na faixa de 13%. Eu particularmente não vejo tanto problema nessa concentração que vem diminuindo em Ambev, até porque ela é uma das maiores empresas da nossa bolsa. Se nós formos olhar aqui, ó, ela possui lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida controlada, ela está, querendo ou não, num segmento perene que tem sempre demanda. A Ambev é uma das empresas que tem maior participação no segmento de bebidas aqui no Brasil, então eu não considero tão arriscado ela ter uma certa concentração em Ambev, até porque, como eu falei, mais uma vez, essa concentração ela vem diminuindo, tá? Tanto da Americanas quanto da Ambev. No caso da Americanas, eu considero sim mais complicado, devido ao pedido de recuperação judicial da empresa. Então, querendo ou não, isso aumenta as chances, né, da gente ter um certo calote com o passar do tempo. Vamos agora para um outro ponto bem importante, que é a alavancagem. Basicamente, a alavancagem mostra para a gente o quanto esse fundo imobiliário está tendo de dívidas e obrigações. Quanto maior for esse valor, pior, mais alavancado é o fundo e mais problemas ele pode ter com o passar do tempo para honrar esses pagamentos. É lógico, precisamos entrar no relatório para conseguirmos ter real noção de como está a situação do fundo, mas basicamente hoje o GARI 11 ele possui uma alavancagem de 23%, enquanto o GGRC 11 possui uma alavancagem de 11%. E por isso que eu falei que temos sempre que estar olhando o relatório. Bom, o GARI 11 hoje possui em caixa disponível 710 milhões de reais. E ele mostra para a gente que a disponibilidade atual dele cobre 15 anos das obrigações do fundo. Então, ele tem plena condição de arcar com todas as obrigações que ele tem no momento. Até porque ele mesmo fala que as obrigações financeiras dele foram feitas de forma casada, ou seja, de forma bem simplória. As dívidas que ele tem para pagar, ele conseguiu casar com o vencimento dos contratos dele. Então, ele sempre vai ter o fluxo de aluguel caindo no caixa do fundo para que ele consiga arcar com essas dívidas. Mas é óbvio, por mais que isso esteja no momento controlado, nós precisamos de tempos em tempos olhar para ver se a situação do fundo continua de fato controlada. E no momento está. Nesse ponto, por mais que a alavancagem esteja em 23%, nós conseguimos ver que está sendo uma alavancagem controlada. Só que isso não elimina o risco dessa operação. Nós temos um fundo imobiliário do setor logístico, LVBI 11, que teve um caso de inadimplência, mesmo com esse caso de operação casada, igual o GARI 11 fez. O LVBI 11 teve o seu inquilino da rede espanhola de supermercados Dia ficando inadimplente e rescindindo antecipadamente o contrato de locação de um galpão em Mauá. Então, por mais que o fundo case a duração do contrato com as obrigações que ele tem, para garantir que ele tenha fluxo para o pagamento dessa dívida, pode ser que o inquilino ele fique inadimplente, que ele reincida o contrato e isso acabe trazendo problemas para o fundo. Então, como eu falei, nós temos sempre que ficar de olho nessa situação para ver se ela está controlada. Temos também a vacância física e no caso desses dois fundos, eles possuem uma vacância zerada, ou seja, toda a área bruta locável está alugada, está gerando renda para ele. Eles não têm nenhum espaço vazio que não está gerando renda para o caixa do fundo. Temos o famoso dividend yield, tá? Que é se a gente pegar o quanto o fundo distribuiu de proventos no último ano e dividirmos sobre o preço do mercado. Sabe aquele preço quando você entra na sua corretora? Se você entrar agora para comprar GARI 11 ou GGRC 11, que preço eles estão sendo negociados? É exatamente esse valor que é utilizado na divisão do dividend yield. Dividendos distribuídos nos últimos 12 meses sobre o preço da cota no mercado. E hoje o GGRC11 possui um dividend yield de 9,96%, enquanto o GARI 11 possui um dividend yield de 11,50%. Por que eu coloquei mais aqui no final? Porque isso não tem que ser o único ponto que você olhe na hora de escolher um fundo imobiliário, e a gente já vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo, porque muitas pessoas só chegam, olham quem mais paga dividendo e investem cegamente no fundo e não
não é bem assim. Como a gente viu durante todo esse vídeo, precisamos olhar muitas outras coisas para saber se o fundo é bom ou não para a gente conseguir investir. De acordo com a minha opinião, tá? E isso aí pode variar de investidor para investidor, qual é o ponto de atenção desses dois fundos imobiliários? O GGRC11, obviamente, a concentração de receitas na Americanas, porque isso pode trazer mais risco devido ao pedido de recuperação judicial da empresa, e estamos vendo muitas empresas de varejo pedindo recuperação judicial, e isso é um ponto que eu com certeza ficaria em atenção. Eu particularmente não gosto de fundos que são muito concentrados, não significa que não entra na minha carteira, mas eu entro ali em fundos mais concentrados buscando uma maior diversificação, quando eu já tenho fundos mais sólidos, e aí esses fundos concentrados eu não vejo problema de estar na minha carteira, contanto que eu já esteja um pouco mais diversificada. E o ponto de atenção no GARI 11 também é a concentração, mas enquanto os inquilinos eles estiverem mantendo aquela boa nota no risco de crédito, continuar tendo um bom rating, eu não vejo tanto problema assim. Tá? E além disso, também temos que ficar de olho na alavancagem. Enquanto a alavancagem do fundo se mantiver controlada, segue tudo ok. Mas como eu falei, precisamos ficar com esse ponto de atenção, sempre acompanhando, porque caso tenha mudanças, nós cotistas devemos estar cientes. E o último indicador, que eu sei que muitos investidores gostam, eu já dei a minha opinião sobre ele para fundos imobiliários de tijolo, que é o famoso P sobre VP. Ou seja, ele está sendo negociado no valor justo, no valor que ele realmente vale. Se isso acontecer, o P sobre VP tem que ser 1. Se o P sobre VP estiver menor do que 1, significa que o fundo ele está sendo negociado com preço menor do que aquele que ele realmente vale. E se tiver maior do que 1, ele está com um ágio, ele está sendo negociado mais caro do que ele realmente vale. No caso do GG e do GARI 11, eles estão ali na faixa de 0,99 para o GG e um P sobre VP de 0,96 para o GARI 11. Por que eu não utilizo esse indicador ao ferro e fogo para os fundos imobiliários de tijolo? Porque por trás de um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, que investe diretamente em imóveis físicos, nós temos imóveis e o patrimônio do fundo ele vai ser baseado no quanto esses imóveis estão valendo. Só que esses imóveis eles são avaliados de tempos em tempos. Normalmente é uma análise anual. Ou seja, eles são avaliados uma vez por ano. Então, se essa análise, se essa avaliação foi feita há meses atrás, isso não reflete o patrimônio do fundo hoje, até porque nós podemos ter variação no patrimônio. Esse imóvel hoje pode estar valendo mais ou até mesmo menos do que quando ele foi avaliado. Então, ele acaba sendo um indicador defasado, porque essa avaliação foi feita há meses atrás e nós não conseguimos ter de fato noção do quanto o fundo está valendo hoje. Então, se basear cegamente no P sobre VP nos fundos imobiliários de tijolo, eu não considero uma atitude tão viável assim. Mas como eu falei, isso vai de investidor para investidor. E lembra do que eu falei sobre dividend yield, que não devemos olhar cegamente para esse número e tomar ele como ponto de escolha? Vamos aqui para uma outra parte da nossa planilha e eu vou explicar para você conseguir entender. Eu sei que tem muitas coisas aqui, mas é bem simples da gente entender. Vamos lá. Vamos supor que um fundo imobiliário ele tenha de ativos R$ 1 milhão. Então, se a gente pegasse todos os imóveis dele, todos os seus bens, eles valeriam R$ 1 milhão hoje. Só que ele tem algumas obrigações, ele tem algumas despesas, umas promessas de pagamentos, algumas dívidas que custam para o fundo hoje R$ 200 mil. Essas obrigações, né, normalmente é onde o fundo se alavanca, que é o que a gente estava falando mais cedo na alavancagem. E o que seria o patrimônio líquido do fundo? Bom, o patrimônio líquido ele é todos os ativos menos os passivos, que são as obrigações. Então, hoje esse fundo imobiliário ele teria um patrimônio líquido de R$ 800 mil. Até aí, tudo certo. Qual é a quantidade de cotas que esse fundo tem hoje negociando no mercado? Bom, ele tem 10 mil cotas sendo negociados no mercado. Vamos fazer uma simples divisão. Se pegarmos o patrimônio do fundo, que é de R$ 800 mil, e dividirmos pela quantidade de cotas, que é R$ 10 mil, qual seria o valor da cota no preço que o fundo realmente vale? O valor patrimonial por cota. Bom, o valor patrimonial por cota seria de R$ 80, porque se a gente pegasse 800 mil, dividisse por 10 mil cotas, cada cota deveria valer, de acordo com o patrimônio do fundo,
R$ 80. E aí, vamos supor que esse fundo é um fundo que está ali com aquele famoso P sobre VP igual a 1, ou seja, ele está sendo negociado no valor que ele realmente vale. Então, o valor do mercado hoje dele é de R$ 80. Se você abrisse a sua corretora hoje, você conseguiria comprar esse fundo por R$ 80, exatamente no preço que ele deveria estar sendo negociado. E aí, vamos supor que durante todo o ano, esse fundo ele distribuiu para os cotistas R$ 100.000. Bom, se ele distribuiu R$ 100.000 e nós temos 10.000 cotas, quanto que cada cotista recebeu por cota? É só a gente pegar R$ 100.000, dividir pela quantidade de cotas. Então, cada investidor recebeu ao longo do ano R$ 10 por cota que ele tem. Se o investidor tinha uma cota, ele recebeu R$ 10 no final do ano. Se ele tinha duas cotas, R$ 20 e assim sucessivamente. E assim conseguimos chegar no dividend yield do fundo. O que é o dividend yield? É os proventos distribuídos no último ano, ou seja, R$ 10 divididos pelo preço de mercado dele, que está sendo negociado no momento. Qual é o preço dele que ele está sendo negociado? R$ 80. Então, se a gente dividir R$ 10 por R$ 80, o dividend yield desse fundo é de 12,5%. Vamos agora para um outro cenário de um fundo imobiliário B. Ele possui exatamente a mesma situação do que o fundo A. A única diferença é que ele não possui obrigações. A alavancagem dele é zero, mas ele tem R$ 1 milhão em ativo. O patrimônio líquido dele vai ser de R$ 1 milhão, porque ativo menos passivo, ou seja, R$ 1 milhão menos zero, o patrimônio líquido dele é de R$ 1 milhão. Ele possui também 10.000 cotas no mercado, só que o valor patrimonial por cota vai ser quanto? Vai ser R$ 1 milhão, que é o patrimônio dele, dividido pela quantidade de cotas. Então, o valor justo dele seria R$ 100. E ele estando na mesma condição do que o fundo A, ou seja, ele também está no mercado sendo negociado com P sobre VP igual a 1, então ele está sendo negociado no que ele realmente vale, ele estaria custando hoje no mercado, se você abrisse a sua corretora, R$ 100. Ele distribuiu para os seus cotistas R$ 100.000 ao longo do ano e os proventos por cota será exatamente aqueles R$ 10, porque R$ 100.000 dividido pela quantidade de cotas, que são 10.000 cotas, cada cota teve uma remuneração de R$ 10. Dito isso, como vai ser o dividend yield? Proventos dos últimos 12 meses, que foram R$ 10, dividido pelo valor de mercado hoje, que está sendo negociado. Se você abrisse a sua corretora, você veria esse fundo sendo negociado a R$ 100. R$ 10 dividido por R$ 100, temos um dividend yield de 10%, um dividend yield menor. Veja que esse fundo ele tem exatamente as mesmas condições que o fundo A. A única diferença é que as obrigações dele são zeradas, ele não tem alavancagem. Então veja que a alavancagem ela pode mascarar o dividend yield. Às vezes um fundo tem um dividend yield alto porque ele possui uma alta alavancagem. Tem algum problema nisso? Não, mas o cotista ele precisa estar ciente disso, porque às vezes é uma alavancagem que não está sob controle, o cotista não sabe, depois a bomba estoura e aí o prejuízo cai na conta de quem? Do cotista. Então, fique de olho se a alavancagem do fundo que você está investindo está controlada, como o caso, por exemplo, do GARI 11, mas fique de olho para ver se no longo prazo isso vai se manter. E uma outra forma muito comum também do dividend yield ele ser mascarado, digamos assim, é em relação ao P sobre VP. Nesse caso desse fundo imobiliário, ele está sendo negociado no valor justo, certo? Mas vamos supor que o mercado ele enxergou mais risco para esse fundo e aí desvalorizou a cota. Bom, a cota está em R$ 80. Aí o investidor vai lá, entra naqueles sites e vê, bom, P sobre VP 0,8, uma baita oportunidade, o fundo está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Bom, tá tranquilo. E você pode ter notado que o dividend yield mudou. Quando estava ali em R$ 100, qual era o dividend yield do fundo? 10%. Só que o mercado enxergou mais risco, bateu na cota do fundo, a cota se desvalorizou. Foi para R$ 80. Olha o efeito do dividend yield. Aumentou 12,50% ao ano. Mas esse fundo distribuiu mais proventos? Não. Ele continuou com R$ 10 de proventos no último ano. Então, o dividend yield mais alto significa que o fundo distribuiu mais proventos? Não necessariamente, tá? Esse efeito no valor da cota que está sendo negociada no mercado
pode trazer mudanças no dividend yield. Então, não necessariamente um fundo que está com P sobre VP lá embaixo, aquele fundo ali que provavelmente está com desconto, seja de fato um bom negócio. Se o P sobre VP dele está muito baixo, pode ser que o mercado esteja enxergando algum risco, pode ser que esse fundo esteja passando por problemas e o investidor não sabe, porque ele só olha para o dividend yield e acha que o dividend yield está cada vez mais alto, é porque o fundo está distribuindo cada vez mais proventos. Vamos supor que a situação desse fundo piore ainda mais, vai para R$ 70. Olha o que acontece com o dividend yield. 14%, o investidor está achando, caraca, esse fundo é muito bom. Então, fica de olho nisso, tá? Não se baseie apenas no dividend yield. Olhe todos esses indicadores que a gente viu aqui durante o vídeo. A taxa de administração, o número de ativos, se é um fundo diversificado, tipo de contrato, inquilinos, se ele tem uma concentração de receita ou não, se o fundo ele é alavancado ou não. Olhe também a vacância física, será que tem muito espaço vazio que não está gerando renda para esse fundo? Tudo isso são pontos que o investidor ali precisa estar ciente na hora de escolher um fundo imobiliário. E para finalizar esse vídeo, algumas considerações finais, mas isso é a minha opinião. Se você pensa de forma diferente, não tem problema algum. Inclusive, você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. E as minhas considerações são as seguintes. A primeira consideração, evite a concentração em poucos fundos. Eu vejo esses fundos entrando no gosto da galera, Gari 11, GGRC, MXRF11, fundos de base 10 no geral, e eu vejo que muitos investidores acabam se concentrando em um, dois fundos. Recentemente eu recebi uma mensagem de um inscrito que falava que a carteira de fundos imobiliários dele tinha hoje R$ 10.000, só que esses R$ 10.000 estavam alocados em dois fundos diferentes, Gari 11 e MXRF11. Dois fundos bons, sim, ninguém está falando aqui ao contrário, mas são dois fundos que ficam muito na moda, na boca do povo. Então, o investidor ele tinha um patrimônio de 10 mil, onde facilmente ele poderia ter 5, 6 fundos imobiliários, uma carteira um pouco mais diversificada, e ele concentrou em apenas 2 fundos imobiliários. Então, não aposte, digamos assim, todas as suas fichas em um fundo imobiliário só, porque tem gente que se apega a um FII e coloca quase tudo que ela tem apenas nesse fundo. É lógico, quando a gente está começando, vamos supor um investidor que vai começar com R$ 200. É complicado o investidor com R$ 200 ter vários fundos imobiliários na carteira. E eu não acho nem saudável isso. Se estamos com pouco patrimônio, realmente vamos começando com poucos fundos, 1, 2, 3. Conforme o nosso patrimônio vai aumentando, o nosso conhecimento também, a gente vai aumentando a quantidade de fundos que a gente tem na carteira. Ninguém está falando isso, que a gente precisa ter vários fundos imobiliários com pouco dinheiro. Mas o que eu vejo hoje é uma certa concentração nesses fundos que acabam ficando um pouco mais famosos, digamos assim. E uma outra dica também, não se prenda apenas a FIIs de base 10. Mais uma vez, os fundos que custam ali na casa dos R$ 10, eles são bons para quem está começando, porque mais uma vez, utilizando o exemplo de quem está começando com R$ 200, a pessoa vai fazer o primeiro aporte dela de R$ 200. Ela às vezes vai comprar uma cota de um fundo que custa R$ 160, ou ela pode comprar mais cotas ali de um fundo de base 10, ou às vezes ela pode até mesmo ter 2 fundos ali na carteira dela logo no primeiro aporte. Ela vai optar nos fundos de base 10, certo? Só que isso não significa que só existe fundo bom custando R$ 10. Por incrível que pareça, hoje existem muito mais fundos bons de base 100 do que de base 10. Os fundos de base 10 eles estão começando a ganhar espaço no mercado. Acredito que seja uma tendência dos fundos imobiliários, com o passar do tempo, ter cada vez mais fundos custando ali na casa dos R$ 10. Só que existem muitos fundos bons que custam ali 100, 130, 160. Se você tem condição de fazer esses aportes, não exclua os fundos de base 100 da sua análise. Bote ele ali, estude eles, que com certeza você vai encontrar boas opções para sua carteira de investimentos e assim você melhora cada vez mais os seus resultados no longo prazo. E você, tem algum desses 2 fundos na sua carteira? Gari 11 ou GGRC11? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.